Aleluia. Quem aqui gosta de ofertar e dizimar e primiciar? Quero chamar o presbítero Laércio, amém, que vai estar nos ministrando nessa noite. Aplauda ao Senhor até ele chegar aqui. Graça e paz, igreja. Boa noite a todos. Glória a Deus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para passar a mensagem para a igreja está em Atos 3, a partir do versículo 1. E Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a hora nona. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos dele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, levantou, e logo seus pés e arteiros se firmaram. E saltando, ele pôs-se de pé, e andou, e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e a louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que acontecera. Amém, meus irmãos? É uma história de uma cura, de um milagre, né? Mas aquele homem, naquele momento, ele tomou uma decisão. A palavra foi declarada sobre a vida dele. Ele poderia continuar naquela situação de pedinte, de pedir esmola. Talvez seria cômodo para ele, mas uma palavra foi declarada. E a hora que Pedro estendeu a mão, ele decidiu levantar e entrar, né, no templo para adorar o Senhor. E a palavra que diz que ele entrou adorando, pulando, cantando, adorando ao Senhor, meus irmãos. Eu quero conjecturar aqui para vocês que talvez aquele tenha sido o início do culto, quando Pedro e João estavam chegando e estava a hora do louvor. Creio que chegou o momento da oferta. Estou conjecturando, meus irmãos, e aquele homem que tinha acabado de ser curado, ele olhou para a bolsa, ou para aquele saco onde ele colocava as esmolas, as moedas. Ele olhou para aquilo e falou assim: não foi nem o ouro nem a prata que me curou, foi o Senhor. Eu preciso de fazer alguma coisa. Já que eu entrei aqui nesse templo, eu preciso de adorar o Senhor, eu preciso de entregar uma oferta, algo para o Senhor. Estou conjecturando, eu acho que essa seria a atitude daquele homem naquela noite, naquele dia, naquela tarde que ele foi curado, amém? Mas infelizmente existem pessoas que elas decidem ficar numa posição de pedinte, de comodidade, de esmola, de migalha, mas não é isso que o Senhor tem para nós, amém? Que a palavra do Senhor diz que Ele veio para dar vida, e vida em abundância, amém? Meus queridos, o Senhor está ministrando muito esses dias sobre um filho obediente e o filho preferido, né? Você vai se identificar, porque isso tem na maioria das famílias. O filho preferido é aquele que, quando fez 15, 20 anos, deu trabalho para o pai, para a mãe. Às vezes se envolveu com crime, com a droga. Às vezes o casamento não deu certo, e o irmão fala: meu irmão, ele sempre faz coisa errada, e o pai e a mãe sempre ajudam, né? Temos maneira de falar que é o filho preferido. O filho obediente talvez é aquele que cresceu, fez faculdade, teve um bom casamento, né? Ou é um ministro, está na igreja. Mas, meus queridos, o mais interessante é que quando o filho preferido passa a ser o filho obediente, meus irmãos, as pessoas olham para ele e falam: ele se tornou um filho obediente. As pessoas olham para ele e falam assim: ó, como estão as finanças daquele meu filho, daquele irmão, como que está o casamento dele? Ele está próspero, a empresa dele está próspera. Então, quando um filho preferido se torna um filho obediente, as pessoas vão olhar e vão falar assim: eu quero ver o que está acontecendo na vida desse filho. O que está acontecendo? Ele está indo lá naquela igreja, ele vai de quarta, ele vai de domingo de manhã, na hora da palavra de oferta, ele cumpre os princípios, ele é obediente, ele oferta, ele dizima, ele primicia. Você viu o carro dele, você viu a casa dele, você viu o casamento dele, você viu que agora ele está pagando a faculdade dos filhos dele. Então, quando o filho preferido se torna um filho obediente, o Senhor começa a fazer na vida dele, amém? E assim, meus irmãos, eu cheguei aqui há 7 anos atrás, cheguei como filho preferido, uma pessoa que deu trabalho para os pais, né, para a mãe, na área financeira. Cheguei como filho preferido, mas eu entendi, eu decidi ser um filho obediente à palavra de Deus, amém? E o Senhor vem fazendo grandes coisas
Nós estávamos nesse encontro de pérolas, foi poderoso. Eu passei nesse encontro há 4 anos atrás e foi declarada uma palavra sobre a minha vida. Assim como foi declarada uma palavra sobre a vida daquele homem coxo, ele levantou e o Senhor mudou a história da vida dele. Foi declarada uma palavra: o Senhor está te entregando uma concessionária de carros, amém? E a palavra foi declarada. Quando um profeta declara uma palavra sobre a vida de alguém, o inferno se levanta, ele vai fazer de tudo para paralisar, para te paralisar, para você não viver aquele propósito que o Senhor colocou. E nesse período, foi o período que eu perdi o meu pai. Ele tinha uma loja de bicicletas, eu fui tomar conta dessa loja de bicicletas, e passou uma pessoa que também estava nesse encontro de pérolas, hoje não está nem na igreja, mas ele falou assim: cadê a loja de carro? Você está vendendo bicicleta agora? E às vezes Deus vai levantar pessoas assim. Às vezes Deus falou que você vai ter uma clínica de estética, as pessoas estão olhando para você: ah, você só tem uma matinha com esmalte ou alicate de unha? Às vezes Deus falou que você vai ser um grande empresário, as pessoas olham para você: ah, mas você é um motorista de aplicativo, você ainda tem 48 parcelas do carro para pagar. Mas permaneça, que a palavra foi liberada, e aquele que falou, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, a palavra vai se cumprir, meus irmãos. Por que eu estou contando esse testemunho para vocês? Naquele dia foi liberada a palavra do profeta, o pastor não está aqui, mas amém. E ele falou: Deus está te entregando. Quando o profeta fala que Deus está te entregando, é ele que vai fazer. E meus queridos, essa semana eu vou assinar o contrato e vou pegar uma chave dessa concessionária. Decida ser um filho obediente, decida ofertar, dizimar, primiciar, cumprir princípios da casa do Senhor, que o Senhor vai fazer na vida. Ele não tem filhos preferidos, Ele vai fazer na sua vida. Amém, meus irmãos? Decida ser esse filho. E assim, meus irmãos, quando Deus fala que vai fazer, Ele faz. Me dê o seu braço. Sabe quando que eu vou tirar do bolso? Eu declaro um novo tempo sobre a tua vida. Aquilo que foi roubado no tempo do mundo, Deus vai trazer nessa temporada, no mínimo 7 vezes mais, para a glória de Deus. O nome do Senhor se tornará conhecido através do teu testemunho e através dessa agência de carro. Se alguém crê, por favor, reaja ao nível que você acredita. E por favor, todo mundo vai comprar carro com ele agora. Ei, vai, Emerson, adora alguma coisa aí, Emerson. Ei, vai, cadê o microfone, Emerson? Tá balão, meu filho, vamos. Meus irmãos, a palavra foi declarada, foi liberada, né? Decida sair da porta do templo, decida sair do lugar de comodidade, né? Separe seu dízimo, sua oferta, sua primícia. Aleluia. Senhor, eu oro agora, Pai, pelos meus irmãos, Pai. Assim como foi declarado um novo tempo, Pai, na minha vida, eu declaro um novo tempo na vida de todos os meus irmãos e minhas irmãs aqui, Pai. Aqueles que têm sonho, aqueles que têm projetos, Pai, que estão parados, Pai, que o Senhor possa liberar, Pai, que a Tua palavra diz que as bênçãos já estão preparadas nas regiões celestiais, Pai, que o Senhor possa liberar sobre a vida de cada homem, de cada mulher, Pai, que é Teu filho obediente à Tua palavra, Pai, e nesse momento vai trazer uma oferta, vai dizimar para iniciar na Tua casa. Então abençoa cada um deles, Pai, é que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, amém. Pode trazer sua oferta, Senhor.